Essas substâncias, elas apresentam diferenças estruturais, químicas, que vão permitir que a gente classifique elas em diferentes subfamílias dentro do grupo de bloqueadores neuromusculares. Então, uma forma de diferenciá-los é a estrutura química. Vejam, a acetilcolina possui essa estrutura química que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então, a estrutura química de... Você tem lá... como é? A estrutura química de éster. E vocês podem observar que uma das substâncias mais interessantes e que até hoje tem uso clínico, que é a succinilcolina ou succinilmetônio, ela tem uma estrutura também semelhante. Observa aqui, ó. Olha aqui. Aqui a acetilcolina ligada a uma outra estrutura semelhante. Então, o succinilmetônio ou succinilcolina é uma substância análoga à acetilcolina. Prestem atenção nessa coisa. Por estrutura química, a succinilcolina é uma substância análoga à acetilcolina. Já isoquinolinas, as substâncias derivadas de esteroide, amônio-esteroide, as benziloisoquinolinas, as amônio-esteroides, elas são substâncias que têm muito mais... Tem alguma caracterização, mas são muito mais identificadas com o curare do que propriamente com a acetilcolina. Lógico que se a gente estudar a semelhança química aqui, vai encontrar estruturas, até porque vai permitir, essas substâncias vão se ligar de novo a receptores nicotínicos. Então elas precisam ter o quê? Afinidade com o receptor. Se quem não lembrar disso, a terceira aula de farmacodinâmica. Afinidade para gerar eficácia. Então, elas precisam ter afinidade, e elas vão ter. Mas elas têm diferenças que vocês estão observando químicas. Esse é o primeiro ponto. Essa diferenciação química também que vai gerar diferenças farmacocinéticas. Então, nós podemos classificar os bloqueadores neuromusculares por estrutura química. Então, benziloisoquinolínicos, os esteroides, derivados de esteroides, os derivados de colina. Por mecanismo de ação, você vai dizer assim, mas peraí, Pedro, mecanismo de ação, mas eles não são bloqueadores neuromusculares? Eles não devem ter a mesma forma de fazer isso? Segura a pergunta. E nós vamos também classificá-los de acordo com a duração de ação. Essa alteração química altera propriedades farmacocinéticas e também farmacodinâmicas. Então, da modificação em estrutura química, eu posso classificá-los com mecanismo de ação e posso classificá-los também com duração de ação. Então, são as três formas. Por estrutura química, então, derivados da colina. Quem é a molécula que eu falei agora para vocês que tem estrutura análoga à acetilcolina? Succinilcolina, ou succinilmetônio. Os derivados de benziloisoquinolina, ou isoquinolinas, que são os derivados do curária, do detubucurarina, atracúrio, mivacúrio. E os derivados de esteroides, que tem como molécula primária o pancurônio, mas duas outras moléculas muito utilizadas em processos de anestesia é o rocurônio e o vecurônio. Tá? E olhem o mecanismo, observa na figura o mecanismo. Succinilcolina, despolarizante. Derivados de isoquinolinas, por exemplo, atracúrio e mivacúrio, competitivo. Derivados de esteroides, pancurônio, rocurônio, vecurônio, competitivo. Vocês estão vendo, tem dois tipos aqui, o despolarizante e o competitivo. Eu posso chamar o competitivo de não despolarizante. Então, nós temos duas formas de provocar o bloqueio neuromuscular. Ou o bloqueio vai ser provocado de forma por substâncias despolarizantes, e a única de uso clínico é a succinilcolina, ou succinilmetônio.
ou a gente vai produzir o bloqueio neuromuscular competitivo não despolarizante. E aí nós temos várias substâncias de uso clínico. Destaco o atracúrio, mivacúrio. Eu não coloquei aqui, mas tem o cisatracúrio, que é um isômero. Então nós temos o cisatracúrio, pancurônio, rocurônio e vecurônio. Tá? Então essas substâncias são as principais utilizadas clinicamente hoje. Como é que é? Peraí, mas você está dizendo que tem dois tipos de mecanismo de ação dentro do próprio grupo, mas os dois produzem bloqueio neuromuscular. Perfeito. Vamos no mais fácil. Os bloqueadores competitivos, não despolarizantes. Análogos do curare, né? Então, a detubucurarina. Como é que age o atracúrio, mivacúrio, rocurônio, pancurônio, vecurônio? Eles são antagonistas competitivos reversíveis dos receptores nicotínicos do subtipo M na placa motora, na junção neuromuscular. Repetindo, os bloqueadores competitivos, também chamados não despolarizantes, são substâncias que vão provocar um antagonismo competitivo reversível do receptor nicotínico muscular, presente na placa motora. Então é simples o mecanismo. As substâncias como detubucurarina se ligam, têm afinidade pelo receptor, mas uma vez ligadas, elas não provocam estímulo, potencial de ação no tecido muscular. Como consequência, não há abertura dos canais nicotínicos musculares. Como consequência, não há a entrada de íons sódio, nem cálcio, nem saída de potássio. Fisiologicamente traduzindo, não há despolarização. Por isso eles são conhecidos como bloqueadores competitivos não despolarizantes. Você faz a paralisia flácida sem haver despolarização do tecido muscular. Tudo bem até aí? O segundo grupo, ao qual eu tenho só uma substância de uso clínico hoje, é o grupo dos bloqueadores despolarizantes. Aí vocês já podem até partir para o raciocínio lógico. Se eu tenho um bloqueio competitivo que não despolariza, significa que no bloqueio despolarizante eu vou ter uma substância que se liga e não vai funcionar como um antagonista. Ela vai funcionar como um agonista colinérgico, nicotínico muscular. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Bloqueadores despolarizantes, succinilcolina. Esse tipo de bloqueio neuromuscular, ele acontece em duas fases, fase 1 e fase 2. O que é a fase 1? Presta atenção que é super simples. A succinilcolina, quando eu mostrei a estrutura para vocês química, o que eu disse? Olha, é análogo à estrutura química da acetilcolina. Vocês estão vendo aqui? São duas estruturas, são duas acetilcolinas interligadas. Então, por isso, ela não é um antagonista colinérgico, ela é um agonista colinérgico nicotínico. Não é seletivo. Alguém pode estar perguntando, mas é seletivo? Só se liga a receptores nicotínicos musculares? Não. Nenhum deles. Eles têm preferência. Tanto os mais recentes, sim. Tá? Rocurônio, vecurônio tem mais tendência a se ligar muito mais ao muscular. Por exemplo, pancurônio, succinilcolina, não. Detubucurarina, menos. Podem se ligar, o pancurônio, por exemplo, pode se ligar e vai se ligar a receptores muscarínicos. E daí vai ter os efeitos adversos dele. Succinilcolina pode se ligar a receptores nicotínicos ganglionares. E daí ter os efeitos adversos dela.
Então aqui não tem seletividade. Os mais recentes, aí já melhora um pouco esse grau de seletividade, mas mesmo assim não são 100% seletivos. Então, voltando, succinilcolina. Como é que eu bloqueio fase 1 da succinilcolina? Então, quando você tem um agonista ligado ao receptor, então vamos lá, aqui o receptor nicotínico N, né, na placa motora. O que acontece? A substância se ligou, em consequência aconteceu o quê? Aqui eu tenho uma abertura do canal de iônico, com consequente entrada e saída de íons, então tem um trânsito de íons, e como entrou sódio e sai potássio, vocês lembram de potencial de ação da fisiologia, dispara o potencial de ação, então tem uma despolarização. Quando eu tenho essa despolarização e a succinilcolina vai se manter ligada ali, os canais, esses canais nicotínicos, iônicos, parte deles vão se fechar. Perijuncional vão se fechar. E só vão se abrir quando eu tiver uma repolarização. Isso fisiologicamente falando, é o que acontece. Então, para ele se abrir de novo, eu preciso repolarizar a célula, ele pode se abrir. Não, ele vai ficar fechado, né? Como a succinilcolina vai continuar estimulando, então aqui no início eu tenho uma despolarização contínua. Eu já vou provocar fasciculações musculares e tender com essa continuidade a uma paralisia. Com o passar do tempo, esses canais vão depender de repolarização. E vão se fechar. Vão deixar de ser responsivos. O que vai acontecer em sequência? Então isso aqui é fase 1. Mantendo esse estímulo, eu entro numa fase 2. A fase 2 é análoga ao bloqueio competitivo não despolarizante. Porque os canais de sódio que se fecharam, eles dependem de repolarização. Mas só vai repolarizar a célula quando deixar de ter o estímulo do agonista. Senão não repolariza a célula. E sem repolarizar a célula, esses canais iônicos, ao qual o íon sódio é o principal que transita ali, ele deixa de transitar, ele deixa de entrar na célula. E a célula aí vai permanecer em um estágio não mais, não mais estimulável. Você não consegue mais estimular. Tá entendendo? E aí eu tenho, por final dessa fase 2, uma paralisia flácida decretada. Então, de início eu tenho um estímulo, despolariza, continua a despolarização, os canais vão se fechando, ele deixa de ser responsivo, e entra numa fase muito parecida com a fase que a gente viu no bloqueio competitivo, que é da paralisia flácida. Todo mundo entendeu? Então são duas fases aqui, porque uma primeira estimula muito, depois dessa estimulação, você começa a perder esse estímulo e vai diminuindo. Em consequência, em comparação com os bloqueadores competitivos, imediatamente o estímulo cessa. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês verem já. Vocês vão entender. Se ficou dúvida, vocês vão entender melhor. Então, essa é a diferença mecanismo de ação. E qual é o último tipo de classificação? Eu posso classificar por duração de ação. Nós temos bloqueadores neuromusculares de longa duração. O principal em uso clínico hoje é o pancurônio. E isso o anestesista vai selecionar de acordo com o tempo que ele necessita de anestesia, o tempo de cirurgia. Se é uma cirurgia curta, ele vai dar preferência a substâncias de curta duração. Se é uma cirurgia mais longa, ele vai dar preferência a substâncias intermediárias ou de longa duração. Tá certo? Dos de longa duração, eu destaco o pancurônio. Então, ele pode durar, até 3 horas, o efeito. E o início lá da ação começa de 4 a 6 minutos.
Os de ação intermediária, vecurônio e atracúrio. E mesmo rocurônio, que eu não coloquei aqui, mas rocurônio também tem ação intermediária, duração de ação intermediária, que vai de 30 minutos até 1h30. Os de curta ação, sem dúvida nenhuma, o mivacúrio é um dos principais utilizados. Então, pode durar até 30 minutos. E o de ultra curta ação, que tem como principal aplicação procedimentos curtos e mais precisamente aplicação numa intubação endotraqueal, que é a succinilcolina. Por quê? Ela é muito rápida para iniciar a ação e muito rápido cessa a ação. Vejam, em geral a ação começa em 1 minuto e em geral em 5 minutos, 6 minutos a ação já terminou. Ela é hidrolisada por butirilcolinesterase plasmática e tecidual, hepática. Então, rapidamente cessa esse efeito, tá? Aqui um comparativo. Então vejam, succinilcolina, início de ação, duração de ação, e a eliminação dela é pela colinesterase plasmática, ou butirilcolinesterase. Dos de ação intermediária, né, eu vou destacar o atracúrio, ainda um de curta ação, que é o mivacúrio. Tá? Mivacúrio pode durar até de 12 a 18 minutos, como eu falei. O atracúrio intermediário, 30 a 60 minutos, podendo chegar até 90 minutos. O mivacúrio também é hidrolisado pela colinesterase plasmática, butirilcolinesterase. O atracúrio é interessante porque ele, e chama a atenção do seguinte, muitos desses fármacos, os metabólitos gerados são metabólitos que têm atividade. Então a ação permanece. Um exemplo clássico disso é o pancurônio. Ele tem metabólitos que mantêm, ainda que tenham uma atividade um pouco menor que a dele, mas mantém os níveis de bloqueio neuromuscular satisfatórios. Claro que vai depender de infusão contínua, mas pode manter. O atracúrio tem uma particularidade que ele sofre um tipo de reação química que é de Hoffmann, degradação de Hoffmann, que é uma degradação de éster. Como vocês viram, a molécula de acetilcolina tem o éster, a molécula éster. Essas outras também têm. Então, esse processo de Hoffmann é um processo fora desses de esterase plasmática, naturalmente, que acontecem com os outros fármacos. Então, é particular do atracúrio, tá? Parte dele também é por esterase plasmática e eliminação renal. Tá? Alguns são eliminação renal, outros não, tá certo? Sim, Sabrina, sim. Geralmente será, se necessário será, um bloqueio por infusão contínua. O único risco é que essas substâncias têm como principal efeito adverso alterações cardiovasculares, de ritmo cardiovascular. Então, por exemplo, o pancurônio classicamente é conhecido por gerar taquicardia. Ele tem um efeito vagolítico. Lembrem-se do que eu falei, que eles não são seletivos. Então, eles podem atuar sobre outros receptores colinérgicos, bloqueando receptores, se forem não despolarizantes, competitivos, no caso, ou como a succinilcolina, pode estimular receptores ganglionares, então vai gerar, ou mesmo receptores colinérgicos, e vai gerar, por exemplo, bradicardia. Então, há características de efeito, principalmente cardiovascular, adversos com relação a essa substância. Então, sim, a administração deveria ser contínua, nem ser quase contínua, infusão contínua. Essas substâncias, elas não têm absorção pelo trato gastrointestinal, tá certo? Elas são rapidamente... a estrutura da molécula é destruída, então ela não vai ser administrada por via oral. Elas são substâncias por via parenteral. Você tem preparação intramuscular, mas a mais utilizada é a infusão intravenosa. Há preparações em bolo e há como você fazer infusão, como a Sabrina colocou, infusão contínua, tá? Dessas substâncias. Vamos lá. Aqui, o que eu tinha dito para vocês. Como é que é a monitoração do efeito desse relaxamento muscular?
Essa monitoração é feita através da contração do músculo adutor. Você observa a atividade elétrica do nervo ulnar. Então, do músculo adutor do polegar. Então, a primeira pergunta que eu coloquei no ED era se... Primeira ou segunda? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Sim, a primeira. Músculo esquelético tem a mesma sensibilidade? Não. Músculos menores, isso vocês vão ver na anestesia. Mesmo anestésico local. Músculos menores, no caso do anestésico local, me refiro à estrutura nervosa, né? Os nervos com maior estrutura, maior calibre, têm uma característica do que os que têm menor calibre, que não têm bainha de mielina, vão ter inibição com relação ao anestésico. Aqui é o músculo. Não. Músculos menores tendem a sofrer, por exemplo, succinilcolina. Eles tendem a sofrer fasciculações iniciais e músculos maiores, por exemplo, diafragma geralmente é o último, ou um dos últimos. Intercostais vem antes. O diafragma é um dos últimos. Mas a recuperação é no sentido inverso. O diafragma recupera primeiro, intercostais depois, abdominais, e a coisa vai. Tá entendendo? E aí os menores, por exemplo, o músculo adutor do polegar vem por último. Usando um exemplo bem longínquo aí. Ele seria por último, entendeu? Todo mundo entendeu isso? Então vejam, aqui eu vou mostrar para vocês um controle que seria representativo dessa contração do músculo adutor em 4 estímulos. Vejam, então, tá vendo? 4 estímulos aqui elétricos. Olha como é com um bloqueio não despolarizante, né? Que é o competitivo. Perdão. O bloqueio despolarizante. Não, o despolarizante está aqui embaixo. O bloqueio despolarizante da succinilcolina. Então isso aqui é da succinilcolina. Observa aqui, ó, fase 1, fase 2. O que é que eu estou observando? Ó, fase 1. O que era a fase 1? Ela é um agonista colinérgico. Se ligou no receptor, ativou esse receptor. Eu começo a ter em 4 potenciais. O quarto, eu já tenho o quê? Potencial despolarizante máximo. Então eu tenho contração, fasciculações. A partir da continuação desse estímulo, eu começo a ter a fase 2, onde os canais de sódio se fecham e só vão se reabrir quando tiver repolarização, quando deixar de ter o estímulo. E aí o que acontece? Ó? Eu começo a perder essa força e gera uma paralisia flácida, que é idêntica essa fase ao que a gente vai ver no bloqueio não competitivo, o bloqueio não despolarizante, competitivo, do pancurônio, rocurônio, atracúrio, mivacúrio. Eles vêm numa decrescente, ó, eles são antagonistas. Então o que acontece? O potencial inicial, ele vai perdendo força. Essa segunda fase do despolarizante é idêntico ao que acontece no final da fase do não despolarizante. Vocês estão vendo? Como é que reverte isso? A recuperação disso? O efeito do não despolarizante, pancurônio, rocurônio, por exemplo, pancurônio, eu posso reverter e vou reverter na anestesia com o uso de antagonistas bloqueadores de acetilcolinesterase, os derivados de carbamato. Neostigmina, piridoxigmina, no caso de preferência, a neostigmina. Então veja, com a aplicação intravenosa de neostigmina, olha o que acontece. Eu vou reverter, porque ela vai bloquear a acetilcolinesterase, vou ter maior concentração de acetilcolina, e o antagonismo gerado por esses fármacos não despolarizantes é um antagonismo competitivo reversível. Lembram da aula de farmacodinâmica? Quem não lembrar, vai na aula, terceira aula. Quanto mais eu aumento o nível do agonista, mais ele se liga ao receptor, deslocando o antagonista. Então o que a gente vê aqui, reverte esse efeito. E com relação à succinilcolina, se eu utilizar, é até perigoso eu utilizar um antagonista, um bloqueador de acetilcolinesterase, um agonista indireto colinérgico, como a neostigmina, porque eu posso piorar o problema, o efeito. Observem aqui.
Você pode manter esse efeito muito tempo. Por quê? Porque você vai dar um fármaco que vai aumentar os níveis de acetilcolina, que é potencial bloqueador despolarizante. Tem potencial para isso. Então eu vou manter. Então não é ideal a gente fazer isso. E a succinilcolina ela é rapidamente degradada. Então rapidamente o efeito cessa. Muito rápido, 5 minutos. Então, a sequência e característica da paralisia induzida por esses bloqueadores. O bloqueador competitivo, não despolarizante, vejam, a sequência dos músculos, como eu falei, há diferença. Os músculos geralmente menores, olhos, maxilar, laringe, eles vão sofrer o efeito primeiro. Em sequência vem os músculos dos membros, tronco, né? Segundo, depois o diafragma, que é o último. Então, um relaxamento com paralisia flácida. Como é que é a recuperação? É o contrário. O diafragma recupera primeiro, os músculos dos membros e troncos em segundo, depois os músculos menores. E com relação ao bloqueio despolarizante, succinilcolina. Succinilcolina, fase 1 e 2. Fase 1, fasciculações musculares. 1 minuto depois, eu já tenho o estímulo de paralisia flácida. Tá certo? E como ela é degradada pela butirilcolinesterase, rapidamente você tem a reversão desse efeito. Tá? Essas fasciculações musculares vão ser muito marcantes com determinados tipos de anestésicos gerais que vão ser utilizados. Tá? Se inalatórios ou se parenterais, né? Intravenosos. Muito bem. Quais são os efeitos adversos? Aí é o que eu comentei agora há pouco. O principal grupo de efeitos adversos dessas substâncias são os efeitos cardiovasculares. Muitas dessas substâncias vão atuar em determinados, olha aqui, ó, detubocurarina, bloqueio ganglionar. Pancurônio, bloqueio muscarínico 2 no coração. Então vejam, eu tenho, e aí como consequência, qual é o efeito de bloqueio muscarínico 2? Taquicardia. Qual é o efeito da detubocurarina? Diminuição da pressão e aumento da frequência. Estou mexendo em ganglionar, e ganglionar, lembre-se, tem nicotínico tanto em parasimpático quanto na subdivisão simpática. O que mais? Esses fármacos, muitos deles podem e vão desencadear a degranulação de mastócitos. E daí? Qual é a principal molécula produzida pelos mastócitos? Histamina. Então, muitos desses fármacos vão degranular o mastócito liberando histamina. Como consequência, eu vou ter quadros de efeitos adversos de broncoespasmo, hipotensão arterial. A histamina é um potente vasodilatador. Aumento de secreção salivar e brônquica. Os mais novos, como o rocurônio, o vecurônio, eles já não têm essa tendência de bloquear, de levar à síntese e liberação de histamina do mastócito. Tá certo? E eles têm alterações aqui com relação a receptores muscarínicos menores, bem menores, tá? E a succinilcolina? A succinilcolina, ela, como eu falei, ela também não tem seletividade. Ela é análogo da acetilcolina. Ela vai estimular receptores ganglionares, assim como a detubocurarina. Mas até mais. Ela vai estimular receptores cardíacos M2. Então, bradicardia. Ela vai aumentar, de forma até consideravelmente leve, a liberação de histamina, mas pode levar... Aliás, um dos fármacos que mais vão apresentar... Os anestésicos locais, sem dúvida nenhuma, são os que mais provocam isso, junto com os antibióticos. Mas os bloqueadores neuromusculares produzem reações anafiláticas, tá certo? Ou anafilactoides, melhor dizendo. Succinilcolina aumenta a pressão arterial e da frequência cardíaca. Qual é a aplicação clínica? As indicações terapêuticas. Principal,
é terapia adjuvante para anestesia geral, tá? Para obter o relaxamento do músculo esquelético, parede abdominal, cirurgias abdominais, facilitando o procedimento cirúrgico, facilitar a intubação endotraqueal. Aqui a succinilcolina é a principal droga. Quando ela é inviável, e ela é inviável em crianças, principalmente meninos abaixo de 8 anos de idade, a substituição da succinilcolina é feita pelo rocurônio, tá certo? O rocurônio, que é uma droga de ação intermediária, curta intermediária. O que mais? Facilitar processos endoscópicos, como broncoscopia, laringoscopia, esofagoscopia. E prevenção de traumatismo durante terapia eletroconvulsiva. A eletroconvulsoterapia, antes do uso dos bloqueadores neuromusculares, produzia, pelos motivos óbvios, o risco de acometimento de traumas, e traumas crânioencefálicos, traumas múltiplos no corpo, e após o uso dos bloqueadores neuromusculares, isso foi sanado, digamos assim, prevenido, tá? Mais efeitos adversos. Então, fora os efeitos cardiovasculares, que eu já comentei, e a liberação de histamina, com as consequências, aumento de secreções, broncoespasmo, hipotensão, por causa das alterações, por exemplo, a succinilcolina, por causa dessas fasciculações musculares iniciais, ela pode gerar dor muscular após a cessação do efeito, tá? Cessar o efeito dela. Elas não devem, ao risco do paciente ter miastenia grave, de uma paralisia muito prolongada, por motivos óbvios. Então a succinilcolina também tem outro processo que eu chamo a atenção de vocês. Ela é uma das substâncias, pancurônio também vai ocasionar isso, mas principalmente ela provoca a saída em demasia de potássio da célula. A saída em demasia de potássio da célula, levando à hipercalemia, é um principal responsável por alterações de ritmo cardíaco, tá? Então pode fazer hiperpotassemia, enfim. Dor muscular no pós-operatório, acabei de comentar com vocês, principalmente por aquelas fasciculações iniciais. Apneia prolongada, tá? Geralmente os indivíduos que fazem apneia prolongada com o uso de succinilcolina se devem em decorrência desses indivíduos terem alterações polimórficas nas colinesterases plasmáticas, nas butirilcolinesterases. Lembre, succinilcolina é degradada e outros bloqueadores neuromusculares são degradados pela butirilcolinesterase plasmática. Se eu tiver alterações polimórficas de atividade, você pode prolongar demais a ação dessas substâncias, como consequência, uma delas é a apneia prolongada. Uma outra consequência que está relacionada aos anestésicos utilizados, principalmente os inalatórios, como alotano, isoflurano, sevoflurano, é a hipertermia maligna, tá certo? Com a entrada em demasia de cálcio na célula, e que o tratamento dessa hipertermia é feito com dantroleno, um bloqueador da entrada de cálcio e da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, tá? Então, o tratamento dessa toxicidade, quando há toxicidade do bloqueador competitivo, pancurônio, rocurônio, mivacúrio, atracúrio, vecurônio, é o uso da neostigmina para reverter os efeitos desse antagonismo competitivo, mas eu posso, com elevação dos níveis de acetilcolina, ter efeitos dessa acetilcolina em receptor muscarínico. O que é que eu tenho que fazer com relação a isso? Eu administro conjuntamente a atropina. A atropina vai bloquear, e na anestesia é feito isso. Você entra com a neostigmina, reverte o efeito do bloqueador neuromuscular. Para evitar efeitos adversos muscarínicos, você dá uma atropina. E ainda, para evitar efeitos adversos cardiovasculares, associa uma amina simpático-mimética, um análogo da adrenalina, tá certo? Então, esses fármacos têm uma última característica importante, que são as interações medicamentosas. Principalmente com anestésicos. Eu acabei de comentar com anestésicos inalatórios, gerando hipertermia maligna, tá certo? Uma situação de risco perigosa que pode
levar à morte do indivíduo. Outra relação é com o sinergismo que eles fazem com antibióticos, como aminoglicosídeos, tetraciclinas, bloqueadores de canais de cálcio, que são substâncias que vão potencializar esse efeito de bloqueio neuromuscular. Quer dizer, são substâncias que já têm uma capacidade de alterar, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, bloqueia a entrada de cálcio na célula, já tem uma tendência a reduzir a contração neuromuscular. Se eu associar com bloqueador neuromuscular, eu corro o risco de fazer um sinergismo negativo dessas substâncias, tá certo? E o bloqueio despolarizante, que é com a succinilcolina, o risco de sinergismo é com os bloqueadores, ou melhor dizer, o bloqueador de acetilcolinesterase, ou os agonistas indiretos colinérgicos. Por quê? Porque você vai estar jogando acetilcolina, que tem o potencial de provocar um bloqueio despolarizante, junto com um bloqueador despolarizante. Então você vai potencializar demais essa paralisia. Tá certo? Muito bem. Então, com isso,